Gente, bom dia a todos vocês, como é que vocês estão hoje? Todo mundo esteja bem em paz. E hoje eu trago para vocês a nossa aula de História e hoje nós vamos falar sobre a abolição da escravatura. Vocês vão estar pegando o livro de vocês, vão estar abrindo na página 79 e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a abolição da escravatura e aí vocês vão entender como se deu, de que forma aconteceu. Então, eu trouxe para vocês aí a foto, a imagem de Princesa Isabel. Vocês sabem, Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, que depois passou a ser imperador. Então, Princesa Isabel, a imagem de Princesa Isabel. E aí, a abolição da escravatura, ela ocorreu no dia 13 de maio de 1888. Lembra quando nós falamos sobre o segundo reinado? Né, já se ouviam burburinhos, né, as pessoas já conversavam, falavam sobre a abolição da escravatura, a abolição dos escravos e sobre a proclamação da República. Então, a proclamação da República foi um ano depois da abolição da escravatura. E aí, essa abolição aconteceu em 13 de maio de 1888 por meio da Lei Áurea. Então, a lei que definitivamente aboliu a escravidão no Brasil foi a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Esta lei libertou os escravos no Brasil, que eles passaram sendo escravos mais de 400 anos. Se a gente parar para pensar, os portugueses chegaram aqui no Brasil no ano de 1880 ou no ano de 1815. E desde lá para cá, eles só escravizaram os indígenas. Depois de 40, 50 anos, eles foram escravizando os negros. Então, se a gente parar para analisar essa lei, né, veio para tirar da liberdade os escravos que passaram mais de 400 anos na escravidão. E vocês já ouviram falar, já falei um pouco sobre a escravidão, né, maus tratos, né, fome, muitos morriam. E entre muitas coisas desgastantes e desumanas. E aí o livro de vocês traz a seguinte informação, que essa informação eu não peguei no livro, mas aí só para complementar, que no início da colonização não havia trabalhadores para realizar os trabalhos braçais mais pesados. Assim que foram os colonizadores, eles não queriam colonizar as terras brasileiras, então não havia pessoas que fizessem esses trabalhos braçais pesados. E se a gente parar para analisar e observar as construções, as construções contemporâneas, as construções de antigamente, feitas pelos escravos, construídas pelos escravos, são pedras, madeiras enormes, né, troncos enormes, assim, que eles carregavam, né, pedras enormes. Se vocês observarem, já tiveram a oportunidade de ir a algum lugar histórico, que tem uma marca histórica, que foi construído, que teve a presença da mão de obra escrava, pode observar que todos esses ambientes, todos esses locais, eles são lugares assim, rústicos, no sentido de que, né, daquela época, para tempos modernos, né, para os nossos tempos, e aí são coisas assim grandes, né, pedras, igrejas, as portas da igreja são grandes, né, as paredes são bem largas, né, eram pedaços de pedras enormes. Então imagine, eles não tinham pessoas que desenvolvessem esse trabalho, mas quem fazia esses trabalhos braçais e pesados eram os escravos. Mas enfim, e aí, assim os colonizadores portugueses tentaram utilizar a mão de obra indígena nas lavouras. Porém, os religiosos católicos se pronunciaram contra a escravidão dos indígenas. Então, os católicos, né, eles queriam catequizar, né, os índios e não queria que eles fossem trabalhar como escravo. Os jesuítas, eles queriam catequizar, ao invés de eles não aceitavam a escravidão dos índios. Então houve rebelião, houve revolta, e aí por fim alguns conseguiram fugir e depois eles tinham a necessidade dessa mão de obra escrava, então eles foram para a África pegar os escravos. E aí então os portugueses foram buscar mão de obra na África para submetê-los ao trabalho escravo. Começou assim a entrada dos escravos no Brasil. Então assim começou a entrada dos escravos no Brasil como uma forma de tráfico, traficar escravos. Os escravos, eles eram trazidos em navios negreiros, nos porões desses navios negreiros, eles eram lá, então eles eram traficados, né? Traficados para vir para aqui para o Brasil, né? Desenvolver o trabalho da mão de obra escrava. Os negros eram trazidos à África e transportados nos porões dos navios negreiros, onde, devido aos maus tratos, muitos morriam durante a viagem. Após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho como mercadorias. Eram tratados com violência, não tinham direitos e não
não, e nem podiam se defender das injustiças que sofriam. Então, uma vez que eles eram tirados do seu local de origem, que era da África, eles vinham nos navios negreiros, passando por condições desumanas. Muitos não aguentavam, morriam de tristeza, que era chamava o banzo, né, que provavelmente naquela época poderia ser a tal da depressão. Morriam de tristeza por passar longe das suas famílias, dos seus familiares. Muitos pegavam doenças, contraíam doenças contagiosas, passavam para outros e muitos morriam nesse trajeto, não conseguiam nem sobreviver e chegar no Brasil. Ao chegar no Brasil, eles eram vendidos como mercadorias, eles eram expostos em uma feira livre e lá eles eram escolhidos, né, condições, porte físico, as mulheres que poderiam produzir, trabalhar nas casas dos senhores, né, dentes perfeitos, eles eram escolhidos pelos dentes, a arcada dentária completa, né, a força, os mais novos, os mais jovens, e assim eles eram vendidos como mercadoria. Dormiam nas senzalas, nos barracões escuros sem conforto e higiene. O período da escravidão foi marcado por revoltas e muitas fugas que deram origem aos quilombos, como a gente já ouviu falar. O quilombo mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que aí foi liderado por Zumbi dos Palmares, que foi um símbolo de muita resistência, de luta e resistência, né, um guerreiro que lutou muito, né, e esse foi um dos quilombos mais famosos, né, que abrigou muitos negros que fugiam, porque não aguentavam os maus tratos. Então a formação dos quilombos se deu através disso, né, os negros que fugiam da casa dos senhores, e eles formou, né, os quilombos, os quilombolas. E aí, o maior quilombo foi o dos Palmares. Na segunda metade do século XIX surgiu os movimentos abolicionistas, né? Eram pessoas que estavam se movimentando contra a escravidão no Brasil. Então eles queriam que essa escravidão ela acabasse. Então os movimentos abolicionistas eram pessoas que estavam lutando a favor dos negros. E aí, né, esses abolicionistas eles defendiam a abolição da escravidão no Brasil. Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José de Patrocínio e Luiz Gama foram os principais abolicionistas. Pessoas que lutavam para libertar os escravos, como eu tinha falado anteriormente. Eram pessoas que lutavam a favor da escravidão no Brasil. E aí a Inglaterra também teve sua parcela de contribuição para a libertação dos escravos, não por bondade, mas por interesse próprio, interesse político e interesse econômico, sempre, né? A Inglaterra tinha colônias que produziam açúcar para serem vendidos na Europa. Sem escravos no Brasil, a produção de açúcar diminuiria e ele ganharia concorrência comercial na venda do produto, como eu falei, interesse econômico político. Se tirasse os escravos, acabava com a mão de obra, né, no Brasil. Aí o que acontecia? A produção de açúcar caía e aí a concorrência ela ia ganhar no mercado. Então as pessoas iam comprar na Inglaterra o açúcar. Então aí era um interesse econômico. E aí, depois de tudo isso, aqui eu trouxe para vocês a imagem sobre a Lei Áurea, né, o decreto, a lei, né, assinada pela Princesa Isabel, né, na língua, né, portuguesa, que dizia, né, a partir da letra, vocês aqui, né, essa é a original, a imagem original, que hoje está em um museu fechado, porque é um documento importantíssimo. Aqui dá para perceber que aqui, ó, Rio de Janeiro, 13 de maio, né, que aí tem independência, e não consigo enxergar independente, aí tem a assinatura dela, do Princesa Isabel, e aí, onde decreta, né, essa lei, 13 de maio, que diz que, de 1888, que a partir desse ano, todos os negros, todos, independente de idade, independente de nascer, de tal idade, porque foram feitas algumas leis. E depois disso, depois a Lei Áurea determinava que todos os escravos eles fossem livres. E aí, no período ficou conhecido o Brasil como Brasil Colônia, de 1500 a 1522 foi marcado pela presença portuguesa no país, a qual utilizava a mão de obra escrava para realizar os trabalhos na colônia. No princípio, para o Brasil foi a grande fonte de riqueza, depois a gente viu a pecuária, né? Depois a gente viu a agricultura. Para a metrópole que exportava madeira encontrava grande extensão pelo Brasil. Esse período ficou conhecido como o ciclo do pau-brasil. E aí luta, resistência, né? Aqui desse lado de cá a gente tem os abolicionistas, né? Que eles lutavam contra a libertação dos escravos, e ali do lado de cá a gente tem os fazendeiros e os senhores de engenho que, né, lutavam contra a escravidão no Brasil porque era interesse econômico. E aí a escravidão no Brasil ela durou muito tempo e lentamente foram surgindo algumas leis a favor dos escravos. A primeira lei, né,
que foi criada era a lei de Eusébio de Queiroz. Não esqueçam nunca dessa lei. É importante que a gente saiba as leis que defendiam, né, a escravidão no Brasil, que queriam pôr fim na escravidão no Brasil. A lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico negreiro da África para o Brasil. Então lembra que eu falei no início que eles eram trazidos, eles eram transportados em navios negreiros, condições desumanas, maus tratos, muitos morriam. Então eles tiraram do seu local de origem para o Brasil. Então a lei que dizia que proibia o tráfico dos negros para cá. Foi a lei, ela foi criada em 1850. A lei proibia o tráfico negreiro, mas sabe como uma lei que proíbe, mas fazia de forma ainda ilícita e escondida. Então não acabava definitivamente com a lei. E os negros que já estavam no Brasil, o que é que acontecia? Continuavam sendo escravos. Logo em seguida, em 1871, foi criada a Lei do Ventre Livre. Ela dizia o que? A Lei do Ventre Livre deu liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir dessa data. Então, todos os filhos de escravos nascidos a partir do ano de 1871, eles eram livres. Mas como é que eles eram livres? Que se nascia, mas eles tinham que ficar sobre o cuidado dos pais. Então, eles não eram livres. Não era de fato, eles não eram livres, né? Dizia ser livres, mas ele precisava ter cuidado dos pais. Então, não dizia que totalmente eles eram livres. E depois a lei do sexagenário. Lei do sexagenário, ou lei Saraiva-Cotegipe, a lei de 1885, imagine, 85 para depois 88, né? Aí ela dizia o quê? Dizia que negros maiores de 65 anos, aqui saiu 60, mas é negros maiores de 65 anos. Mas a gente para pensar e analisa aqui. Negros, eles tinham uma vida sofrida, tinham a vida de maus tratos, desgastes, de sol a sol eles trabalhavam, se alimentavam mal. Muitos não conseguiam nem chegar a 65 anos. E os que chegavam à idade de 65 anos não tinham mais condições de nada, né? Não tinha mais uma vida saudável. Então eles diziam que a partir de 65 anos, até que foi um progresso, né? Era alguma coisa, né? Era alguma coisa. Mas aí, o que é que acontecia? Né, ele já uma idade avançada, sem nenhuma condição de vida, sem dinheiro, ia fazer o que da vida? E aí, o processo de libertação dos escravos não foi simples, pois grandes proprietários de escravos e latifundiários queriam ser indenizados. Eles queriam indenização pelo dinheiro que eles gastaram, né, por tudo que eles gastaram por esses escravos. E logo em seguida, depois de 3 anos da lei do sexagenário, veio a lei do ventre livre, onde Princesa Isabel assinou o decreto que dizia por fim à escravidão, sem limite de idade, sem o tráfico. Dizia que a partir daquele momento todos os escravos, eles eram livres, eram libertos, eles eram totalmente livres e pôs fim à escravidão no Brasil. Então a Lei Áurea, assinada em 1888, ela foi assinada em 13 de maio pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, lembra Pedro II do Pedro de Alcântara, que passou mais de 50 anos no poder, e aí que governou o lugar do pai enquanto ele estava viajando, aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Aí Dona Isabel, princesa imperial do Brasil e regente do império, quando assinada a assinatura da Lei Áurea, ficou conhecida como a Redentora, foi a que pôs fim na escravidão no Brasil, certo? E aí a Lei Áurea não mudou muito a situação dos negros. Eles ficaram sem trabalhar, sem terras para cultivar, sem casa para morar, sem dinheiro e sem escolas para estudar, pois as poucas escolas que havia, só os ricos estudavam. Muitos foram para as cidades na esperança de uma vida melhor, mas ofereceram discriminação de todo tipo, tornaram-se escravos na miséria. Então, se a gente para analisar e para pensar um pouco, eles trabalhavam de graça, então muitos foram libertos, mas não tinham nenhuma terra para cultivar, para plantar e cultivar, não tinham dinheiro. E aí a gente para analisar que diz que um dos principais motivos das formações das favelas se deu pelos movimentos dos negros que foram para as cidades, para as zonas urbanas, mas eles não tinham condições, eles não tinham dinheiro, então por conta disso, eles agora eram escravos na miséria, né? Por conta de tudo isso. Então, a abolição da escravidão no Brasil, os fazendeiros necessitavam de pessoas que trabalhassem na lavoura e em outras atividades. Assim, o país recebeu um grande número de imigrantes, mão de obra assalariada e vinda de outros países, que muitos influenciaram a cultura brasileira. Então, aí depois disso, vieram outras pessoas, os imigrantes. E aí a gente finaliza a nossa aula, vocês vão responder a página 80 e 80 do livro de História, e a gente põe fim a essa atividade, a essa terceira unidade. Fiquem todos com Deus, beijos e até amanhã.